gripe mal curada. De certa forma que, aí domingo, a gente realmente, quando saiu daqui, já sabia que não estava bem. Cancelamos a reunião do acolhimento na segunda, e aí fiquei em casa até agora. E eu quero dizer, irmãos, que eu estava muito triste, porque amanheci o dia hoje e fiz sinal para a Ivete que eu não viria. Ia transformar essa reunião numa reunião de oração, e eu sei que os irmãos iam entender. Quem ia entender? E eu disse, não tenho condições, porque o problema do quadro geral, na quinta-feira passou para laringite. E eu fiquei quinta e sexta sem falar. Isso aqui todo inflamado, aqui, garganta inchada. E também assim, fisicamente fraco. Recebi soro na veia lá de Joelma, foi 2 vezes lá. Injeção e etc, mocotó, comi mocotó. E um bocado de coisa para estar aqui, Senhor. Aí, quando amanheci o dia hoje, eu fiquei triste. Fui orar assim, meu Deus. Mas quinta-feira entrei em outro tipo de antibiótico específico para cá, né? E, irmãos, eu estou muito alegre por estar com vocês aqui. Apesar de que eu não vou poder, né, gritar como eu grito, para a felicidade de vocês, e também vou ter que manter aquela coisa um pouco assim, meio monótona assim, porque realmente a laringite, ela deixa a voz fraca. Então a gente não tem força para falar assim. Então eu só estou dando essa explicação e dizendo também, irmãos, que é sempre muito bom a gente marcar uma reunião assim de liderança com antecedência, porque cria uma expectativa grande. O que será? O que será? Né? Na verdade, queridos, nós não há isso foi um encontro marcado em setembro, porque a gente sabia que fim de ano se apressa e a gente precisava ter um encontro para conversar com vocês, para a gente poder também agradecer a Deus por esses anos de ministério nessa igreja. Não é uma reunião específica de líder de célula, da visão, mas são todos que fazem esse ministério. E só dizendo, eu não tive disposição de procurar, mas gostaria muito de ter colocado aqui. Agora, essa semana, dia 9, completa 9 anos que eu preguei pela primeira vez aqui como o pastor da igreja local. E a Deildes estava, que veio com a igreja lá, o corpo diaconal, veio fazer a ceia comigo aqui, e eu precisava mostrar a imagem para vocês aqui, porque não tinha mais do que 30 pessoas no auditório, há 9 anos atrás, naquele culto de ceia, contando com os diáconos que vieram da igreja mãe. E aquele processo, fim de 2008, e aí Deus foi só acrescentando, e nós estamos, irmãos, não no meio, muito menos no fim, nós estamos no tempo de Deus, e Ele vai acrescentar e fazer coisas extraordinárias nesse lugar, não porque tem a ver comigo, é porque tem a ver com a obra dEle, com a igreja dEle. E quando a igreja dEle caminha sadia, aí você pode ter certeza que ela vai empurrar, destruir as portas do inferno. Amém? Eu quero, de qualquer forma, expressar minha palavra de gratidão a todos os líderes de célula que hoje têm feito a base dessa igreja. Você que é líder de célula, fique em pé, por favor. E você que está na iminência de assumir uma célula, fique em pé aí. Muito bem. Olha, muita gente, né? Muita gente. É interessante que eu disse isso quando a gente estava implantando há 4 anos atrás, que o ministério ia ser passado corajosamente para a mão do povo da igreja, porque vocês é quem hoje estão liderando esse rebanho. Vocês hoje têm contato com o rebanho mais do que eu.
Eles têm admiração por vocês, respeito por vocês. E sabe por que eles têm respeito por minha pessoa? Porque vocês têm aprendido o princípio da honra e da autoridade. E enquanto você colocar esse princípio em prática, eu quero dizer para você profeticamente, você vai ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Então hoje, por exemplo, eu chego na célula, pastor Augusto, acabou a célula. Fica todo mundo constrangido. O pastor Augusto chegou. E sabe, lá em casa, quando tem a célula, que eu chego, aí pronto, não quer dar mais a palavra, tal, aquela coisa. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu ia ser tão descartado rápido assim, né? Mas, queridos, eu quero agradecer pela vida de vocês hoje. São 4 anos que nós começamos a implantação e hoje isso é realidade. Deus abençoe e recompense vocês poderosamente. Amém? Podeis sentar. Nós temos aqueles que são os supervisores de rede. Fiquem em pé, por favor. São 5. São 5, não é? Supervisão hoje. E eu quero dizer, está ali Estevão, Célia, irmã Lúcia, Infantil, Luciana aqui com a rede vermelha, rede verde, rede azul, rede amarela ali com... Muito bem, pode sentar. É a laranja, sim. Não, eu só falei irmã Lúcia, mas não falei. É a laranja. Laranja? Muito bem. Queridos, entenda isso. Isso não é o assunto de hoje. Mas desse ministério de supervisores e de líderes, então surgem os ministérios que dão suporte a toda a igreja. É daí de dentro que surgem todos os outros líderes de outros ministérios. Ministério do louvor da igreja, cadê eles? Aí, ó. Aí, muito bem. Da mídia, comunicação. Aí, muito bem. O ministério da juventude. Aí, muito bem. E temos o ministério do acolhimento também, com o Luciano. Está meio fraco, rapaz. Vocês têm que gritar, rapaz, para fazer. O ministério de ensino, né? Que é quem dá o suporte para o preparo do líder, né? Valorize a escola bíblica ministerial. E o ministério infantil, que aí cuida das nossas crianças aí. E assim a igreja, faltou algum? Intercessão, que fica cobrindo aí, ó. Que fica cobrindo aí, ó. Então, queridos, não é o assunto, como eu disse, mas eu quero só dizer, perceba que essa reunião também tem um objetivo de fazer você se ver pertencente a um todo. Porque às vezes nós ficamos trabalhando num ponto e desenvolvemos uma visão da igreja e de nós mesmos que não está correto. Às vezes pode ser para menos ou para mais, né? Pode ser para menos. Rapaz, eu faço um servicinho tão pequeno, ninguém mais está fazendo. Não, tem uma multidão fazendo. Para mais é você achar que seu ministério, sua ação, é o cara, está abafando tudo. Mas não, tem um exército aqui. Eu não sei, quem chutaria aqui? Quantas pessoas nós temos aqui? Temos umas 80 pessoas aqui. Tem mais, né? 80 pessoas, irmãos. E eu quero dizer uma bênção, uma bênção. Agora, com o desenvolvimento, as células vão crescer, outros ministérios vão surgir. E nós precisamos, então, ter encontros regulares de liderança. Encontros regulares de liderança. Para que a gente possa sempre estar alinhando a tropa, a visão. Então, quando eu implantei a visão célula e a gente conversou, muitas pessoas acharam um ato corajoso, né? Eu fico até orgulhoso. Rapaz, sou corajoso, pelo menos isso. Corajoso, pastor. Célula divide. Célula
O senhor, daqui a pouco é divisão na igreja, vai implantar em outro canto, o líder começa a pastorear aquele grupo ali, e daqui a pouco não tem mais respeito pela autoridade pastoral e fica para lá. Eu digo, irmãos, foi assim que a igreja primitiva começou, nos lares. E essa igreja tem a unção do santo, ela não vai se dividir, ela vai se multiplicar para a glória de Deus. E hoje, 4 anos, nós estamos celebrando a Deus toda a honra, glória, louvor e adoração. A palavra dessa noite, irmãos, na verdade, ela vai abranger todos os níveis de liderança, e ela tem como objetivo, um objetivo preventivo. Eu gostaria que você dissesse isso comigo. O objetivo dessa palavra, diga comigo, o objetivo é preventivo. Eu não quero que você imagine que esteja acontecendo isso no nosso meio, porque não está. Mas ela é preventiva, que nós vamos falar aqui. É para que, e enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu pensei muito na nossa juventude, exatamente, que não há dúvida, que não é um problema para hoje, mas é que essa palavra serve para você dentro de casa, na escola, no trabalho, no futuro relacionamento e na igreja e etc. Então, é uma palavra que nós estamos vendo as coisas acontecendo no nosso tempo, onde o inimigo tenta solapar. O tema da palavra é princípio da autoridade e da honra. Você pode repetir comigo? Mais uma vez, princípio. Eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 13, de 1 a 2. Você vai abrir sua Bíblia primeiro. Romanos, capítulo 13. Não vou fazer num estilo de pregação. Vou fazer num estilo de palestra, até porque também minha voz não me ajuda. Isso implica que você pode, por favor, fazer intervenções, fazer perguntas. Não sei se terei como responder a tudo, mas aí eu pergunto ao pastor Hélito, ao pastor Lincoln, ao pastor Esteban ali. Romanos, capítulo 13, versos, porque eu não cheguei ainda aqui. Muito bem. Vamos ler juntos os 2 versículos, bem forte, no 3, 2, 3. Dá um amém bem forte. Amém. Quem entendeu esse texto? Eu já ia entregando aqui uma coisa. Quem entendeu esse texto aqui? Esse texto está nos dizendo que todas as autoridades governamentais, em todos os níveis, são autoridades que vieram de Deus. Essas autoridades foram estabelecidas por Deus, e diz mais que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Queridos, a primeira coisa que precisamos avaliar é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Você pode sair daqui e pode procurar livros, comentários, você não vai fugir do que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é uma contradição de vida
do que nós vemos hoje. Porque eu vou antecipar. A pergunta que surge logo é: como ser submisso à autoridade ímpia? É a primeira coisa que vem na sua mente. E na minha também. E nós vamos ver mais na frente sobre isso aqui. O fato que nós queremos relatar aqui, preciso de hora, né? Começamos tarde. Veja bem, é que o mundo ocidental, ele tem dificuldade de entender e de aceitar esta palavra, porque a mente do homem ocidental é uma mente democrática. Mas o reino de Deus, de Gênesis e Apocalipse revelado, o reino de Deus é exatamente isso, um reino. É um soberano que determina e eu obedeço. Quero lembrar que essa reunião de liderança se implica que você está passando pela escola ministerial, está crescendo, etc. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é reino. E se é reino, tem monarca. E se tem monarca, tem súditos. E súditos está no reino para obedecer. O prejuízo da igreja ocidental é grande, porque nós queremos nos relacionar com Deus nos viés da democracia. Por isso nós barganhamos com Deus. Mas no reino de Deus, ou você é obediente, ou você é desobediente. Você pode dizer isso comigo? Ou eu sou obediente, ou eu sou. Mas a nossa mentalidade, a mentalidade ocidental, enfraqueceu a mensagem do Evangelho. Outra coisa, a mensagem do Evangelho é exclusivista. Mas você, os jovens estão mais antenados, né? Você está no mundo relativista, onde as verdades, não existem verdades absolutas, e todas as verdades devem ser consideradas. Mas não é assim no Evangelho. Só Jesus Cristo salva, qualquer outro caminho está no caminho da condenação e do erro, e não encontra aceitação diante do soberano do reino dos céus. Jesus Cristo não é uma alternativa. E é por isso que também na nossa evangelização nós temos negociado isso. A primeira coisa que um líder, eu não sei que hora vai terminar hoje. A primeira coisa que um líder, diga eu sou líder, deve saber, nesse reino, quem é líder nesse reino? Pode levantar sua mão, eu quero que você profetize e você... Não levantou não, Patrícia? Levanta, Patrícia. Assim, ó. Quem é líder no reino aqui? Você não tem vontade. Você é súdito. E você precisa entender o seu chamado e cumprir o seu chamado, porque um dia os talentos que vieram para as suas mãos serão cobrados. E se vão ser cobrados, tem uma conta a pagar. Tem uma consequência. Por que eu digo isso? Porque eu mesmo já tentei negociar o chamado, achando que poderia fazer isso, aquilo. Não, Deus me chamou, mas é assim. Eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos, eu vou ver isso aqui. Se der para mim, está tudo bom, eu faço. Se não der, aí você vai negociando. Essa é a mentalidade democrática. E o resultado disso, mais lá na frente eu vou fazer uma citação do livro Princípio da Honra, de João Biveri. Ele vai dizer assim: lá na frente você vai ter uma completa, nenhuma ou meia recompensa. Você não perde a salvação,
mas você vai ter problema no galardão e na questão do coração do próprio pai. Desobediência no reino é desobediência. E se você partir para ler a Bíblia, agora os evangelhos, a partir desse ponto, com essa atitude, você vai ver que Jesus, ele não chalerava ninguém para seguir a ele. Nunca Jesus ficou mimando ninguém. Vai obedecer ou não vai obedecer? Vai com os outros ou não vai? Porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele nos criou e nos formou. E a criatura obedece ao Criador. E não o Criador obedece à criatura. Então, a obra de Deus é feita não pelos voluntários, mas pelos vocacionados, pelos chamados pelo Senhor. Então, sinta-se privilegiado de estar aqui nessa noite, porque você é um vocacionado do Senhor. Amém? Muito bem, fiz essa exposição e agora, para mostrar que no Novo Testamento Deus instituiu a sua igreja. E Ele colocou que na igreja devia haver ordem, disciplina. Você vai ler comigo Paulo instituindo Tito e Timóteo no meio da igreja para colocar as coisas no eixo. A igreja é um lugar de disciplina, de correção, de ajuste. Ela não é um lugar de frouxidão. E eu não sei o desafio que eu estou querendo assumir diante de Deus, de a gente lutar contra um modelo de igreja cujos crentes, cujos líderes não têm compromisso com a sua igreja. Eu não sei se essa posição, se esse discurso, se essa firmeza vai esvaziar ou encher. Mas o fato é que há uma tristeza muito grande em nosso coração, e eu me sinto conivente com um tipo de evangelho frouxo, onde nós podemos até chalerar, no bom sentido, o descrente, mas não justifica chalerar os crentes. Veja a questão da autoridade na igreja local no tempo de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Três, 4 e depois 3, 4, depois a gente vai para Tito. 1 Timóteo capítulo 1, 3, 4 diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para que, irmãos, ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos de genealogia intermináveis que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus. Eu coloquei você para ordenar, ou seja, pôr em ordem algumas pessoas. Verso 3, capítulo 3, verso 14 e 15. Foi já uma pregação aqui. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você vai para Tito. Tito, é só passar mais uma página aí. Tito, capítulo 1, verso 5, e depois do 10 a 16. Tito 1, 5.
Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem, diga comigo, pusesse em ordem, o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Aqui você está vendo ele constituindo autoridades e dizendo que essas autoridades deviam que, irmãos, pôr em ordem. Aí você vai ver por quê. Verso 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Eu quero que vocês percebam a dureza das palavras de Paulo, irmãos. Esses textos aqui, geralmente, os pregadores não citam, né, no domingo à noite, porque senão vazia geral. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam o quê? Pode ler comigo. Eles sejam? Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Olha o que Paulo diz. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Até aí, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Por que eu li essa passagem? Para dizer que no tempo de Paulo, as autoridades constituídas estavam ali para pôr em ordem. A igreja é um lugar de ordem, em todos os sentidos. Há disciplina, há repreensão. Você tem que sempre colocar isso dentro do patamar da base da palavra de Deus. E essa palavra se aplica, por exemplo, a você quando está liderando uma célula, para você entender até que ponto uma pessoa, ela pode estar sendo um pivô de desordem, propagadora de mentiras. Ele está dizendo aqui, cretenses mentirosos. Você pode ter na sua célula pessoas que são enviadas pelo inimigo, que precisam ser confrontadas. Elas têm a língua muito grande, elas prejudicam o trabalho, e a gente fica na igreja de hoje sem saber o que fazer. E nós percebemos muitas vezes no nosso meio problemas de caráter, e nós não temos coragem de confrontar. Mas na igreja de Deus, aonde o Espírito Santo habita, existe ordem, respeito, e essa vem da autoridade constituída. Aqui os presbíteros eram colocados para manter a casa em ordem. Então, queridos, mesmo que você esteja proliferando nas células, e a gente esteja, veja bem, não é de qualquer forma que nós queremos encher a igreja. Nós pregamos a palavra, o reino de Deus, e o Espírito Santo é quem faz a obra de conversão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você lê Atos 2, 47, diz assim: e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Eram os que eram salvos, que eram acrescentados. Líder precisa ter discernimento para exercer sua autoridade com amor, mas com firmeza. Toda autoridade legítima vem de Deus. Vamos ler novamente Romanos 13, 1. Graças a Deus, segundo ponto, esse é mais rápido. Toda autoridade
legítima vem de Deus. Romanos 13, 1. Todos juntos? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Tem autoridade legítima. Toda autoridade legítima no universo tem sua origem no trono de Deus. Não há autoridade que não venha dele. Paulo diz, as autoridades foram estabelecidas não pelo povo, mas por Deus. O meio da eleição é o meio pelo qual Deus põe Dilma, Lula e governantes ímpios, daqui a pouco nós vamos ver, sobre nós, são estabelecidos por Deus. Até por conta da própria dureza do coração, nós vemos que os governantes, nós muitas vezes temos o governante que merecemos, porque depende disso. Deus levantou, só para dizer, se lembra de Faraó? Quem colocou Faraó foi Deus, mas endureceu o coração e fez aquilo tudo. Ele pega, você lê no Antigo Testamento, nações ímpias, Deus com um plano estabelecido. Meu servo Nabucodonosor fará isso por mim. Na época do exílio, meu servo Nabucodonosor. Em outros, meu servo Ciro, que não tinha nada a ver de servo de Deus assim. Era porque estava sob a liderança de Deus. Não é interessante isso? Como é que a igreja se comporta diante disso? Vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Existem, irmãos, 4 divisões da autoridade instituída. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos 4 divisões. E nós vamos passar rápido, porque vai ficar mais interessante, porque todo o resto da mensagem vai ser estudo de caso. São 4 casos, e eu tenho que falar de todos eles. Casos da Bíblia. Existem 4 divisões da autoridade, e eu quero adiantar aqui. Existe no Novo Testamento, eu acho que a gente pode até passar isso aí, a autoridade civil. Nós temos Romanos capítulo 13 e o mais para frente, pague seus impostos, autoridade civil. Autoridade social, você vai ver que Paulo vai falar em 1 Timóteo 6:1 e em Efésios 6:5, nós não vamos ler, porque dá para passar. Diz assim, servos, você honre seu patrão. Se você está debaixo do jugo da escravidão, faça como faz para Cristo. Quem se lembra desses textos aí? E aí vem patrão também. Isso é a autoridade na área social. Que todos os que são empregados, que todos, Paulo diz, que são servos. E aí eu coloquei aqui já para o nosso caso aqui. Que todos os que são empregados, contratados, considerem seus empregadores ou patrões dignos de toda honra. Quem entendeu? Ou que todos que são estudantes nas escolas considerem seus professores dignos de toda honra. Quem entendeu? É o que Paulo está dizendo para os escravos, para os servos. Ter em toda honra aquele que está sobre você. No caso, Paulo está falando dos próprios servos em relação aos senhores. Na área familiar, Efésios capítulo 5 e 6 vai simplesmente colocar toda uma instrução. Quando ele começa com 5:22 diz, vós mulheres, sede submissas aos seus maridos. Ponto final. Verso 25, maridos, amai as vossas esposas como ao Senhor. 6:1, filhos, honre aos seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que tenha longos dias sobre a face da terra. Verso 4, pais, não irritei os vossos filhos. Receba aí, pai, porque os filhos ficam esperando toda vez que a gente diga isso, né? A gente só para aí, filhos, honrem, né? Mas filhos, né? Não irritei os vossos pais, não irritei, né? Mães, não irritem os seus filhos. A mãe. E eclesiástica. Eclesiástica você encontra em 1 Tessalonicenses, esse pode projetar, 1 Tessalonicenses 5,
1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, né? Diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é o líder de célula mais novinho aqui? Adolescente aí. Quem é que está aí? Estão com vergonha de levantar a mão aí? João Pedro, ali. Olha, irmãos, você sabia que essa palavra já cai como bênção sobre a vida deles? Tenham-nos. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Eles já estão se esforçando no trabalho entre nós. Que os lideram no Senhor. Eles já lideram outros jovens. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Amém? Recebe aí, jovens. Isso recai para toda a igreja, para esse grupo que tem liderado no Senhor, no meio do corpo de Cristo. Aqui nós temos as 5 áreas de autoridade constituídas no Novo Testamento: a civil, a social, a familiar e a eclesiástica. Bem, tendo exposto o fundamento teológico, que eu pulei muita coisa, sobre o princípio da autoridade e da honra, veremos agora de uma maneira prática as consequências de obedecer ou não a esses princípios da palavra de Deus. E agora eu vou pegar uma palavra do livro de John Bevere, O Princípio da Honra. Momentos que decidem nossa vida. Tem um texto dele lá. Momentos que decidem nossa vida. Eu vou entrar agora para mostrar a você o seguinte: deixa o que nós falamos aqui, guardadinho aqui. Falamos do princípio da honra, da obediência à autoridade, compreender, entender e aceitar que toda autoridade é constituída por Deus, dentro de casa, na escola, no porteiro, o guarda, e aí etc, a igreja, etc. Guarda isso aí. 2 João 8 diz assim, numa versão diferente. Pode colocar na NVI primeiro. Podemos ler juntos? Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. A NVI deixa um pouco turvo a coisa. Veja nessa versão aqui: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Eu vou repetir: acautelai-vos, tenha cuidado para que você não perca o que você tem realizado com esforço, mas que você receba no fim o completo galardão. Na Bíblia Viva diz assim: tenham cuidado para não serem como eles e perderem o prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado duramente. Procure ganhar do Senhor a recompensa completa. Ficou mais claro agora? O que ele está dizendo é que há uma possibilidade de você trabalhar, fazer, e num dado momento da sua vida, você perder o completo galardão. É como quem corre, nada, e morre na areia, na praia. Ele está dizendo que há um galardão, e que, na verdade, nós podemos perder a recompensa. Podemos, em algum momento, deixar de receber a bênção de Deus por conta de uma decisão. Por isso ele diz: acautelai-vos. E aqui eu quero entrar nesse assunto. Eu deixei aquele assunto de autoridade e honra ali na gaveta. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O cristianismo não é uma corrida de velocidade. Luciano Vanderlei, que está olhando para mim, que está com todo o gás, que tem recebido nova vida, novo fôlego no Senhor, e vai fazer grandes coisas para o Senhor, já está fazendo.
O cristianismo não é uma corrida de 100 metros rasos. Eu gosto de dizer mais assim. Mas é uma corrida de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como concluímos. O modo como a terminamos, como a concluímos, é determinado por escolhas que fazemos. E estas escolhas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos. Eita, ficou complicado. Eu vou fazer o contrário agora. Eu, Augusto, desenvolvi durante a minha vida padrões que são um instrumento de aferição para as minhas escolhas. Então, toda vez que eu estou numa encruzilhada da vida, eu tenho um padrão para decidir. Quando eu tenho aquele padrão, eu decido e vou para a minha escolha. A minha escolha vai determinar o meu futuro. O fato é que a maioria dos crentes levam anos na igreja e não desenvolvem padrões que garantam a eles escolhas certas. Eles creem um pouquinho numa coisa, creem um pouquinho noutra, e eles decidem, geralmente, por aquilo que é melhor para ele, e nem toda decisão é melhor para nós no futuro. Os filhos de Israel não haviam desenvolvido o padrão de dar ouvidos à palavra de Deus. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas continuavam reclamando no deserto. Às vezes eles obedeciam, às vezes eles não obedeciam. Entretanto, durante o processo, um padrão estava sendo estabelecido na vida deles. Ora, eles obedeciam a Moisés, ora obedeciam à voz de Deus, ora não obedeciam. E o resultado é que algumas decisões deles de rebeldia nem tinham muitas consequências no momento. E é por isso que eles continuavam tomando outras decisões. Se desse bom para eles, se a carne da codorna fosse gostosa, tá beleza. Se não fosse, já reclamava. Eles não estabeleceram padrões firmes para a tomada de decisões. Eles tomavam decisões aleatoriamente. E todos nós precisamos tomar decisões. Todos nós levantamos de manhã. A primeira coisa, peça para que você tenha a mente de Cristo. Porque vai vir problemas, vai vir perguntas, vai vir decisões, para que você decida segundo os padrões de Deus. E institua padrões na sua vida. O povo de Israel no deserto, eles não desenvolveram um padrão para a tomada de decisões. E o resultado é que, durante o deserto, eles foram decidindo, ora obedecia ou não. Quando chegou o momento crucial de decidir, que decidiria o futuro, a vida deles, eles decidiram errado, porque caminharam a vida toda oscilando entre obediência e desobediência. Quem está comigo aí? Aí mandaram 10 espias, 12 espias veio à terra, 10 vieram contando um relatório negativo. Eles decidiram que a terra não era para eles e se rebelaram contra Moisés. Queriam até apedrejar Moisés. Esse foi o momento que decidiu a vida deles. Qual foi o resultado? Morreram no deserto, aos poucos. Porque não desenvolveram padrões. Eles não sabiam se... E nós precisamos desenvolver padrões. Em apenas um instante, perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. Não houve como reverter o prejuízo. Todos nós temos um momento que decide nossas vidas. O que vemos hoje é a mesma história. Filhos de Deus decidindo questões da vida por conveniência. Há uma oscilação de conduta, porque não desenvolveram um padrão bíblico que possa aferir, nortear suas decisões.
Ora obedece, ora desobedece. No dia em que a decisão que define suas vidas chegam, decide aleatoriamente, sem critério, porque não estabeleceu padrão. Atenção, juventude, que estão começando agora. Estabeleça padrões claros, e esses padrões estão na palavra de Deus. Eles podem te conduzir ao Egito, como foi com o caso de José. Mas José tinha padrão. E não foi o padrão do Egito que ele absorveu, foi o padrão dos ensinos de seu pai. E na hora de decidir, ele decidiu certo. Decidiu pela masmorra, mas decidiu certo. Decidiu pelo cárcere, mas decidiu certo. Quem está me entendendo? Você é líder e você tem que ter padrão estabelecido. E é por isso que muitas casas vivem variando. E muitos líderes também variando. É assim no nosso chamado, é assim na obediência ao seu líder. Ora, se der, eu obedeço. Ora, se der, conveniente, eu sou submisso ao meu líder. Mas se não der, aqui não. Padrão, não tem padrão. Porque está desconhecendo ou ignorando as instruções da palavra de Deus. Se você estabelecer padrões, como decidir, você vai decidir acima das suas emoções. Que esse é o grande problema. Que você não pode decidir dentro ou induzido pelas suas emoções. Quem está comigo aí, diga um amém. Acautelai-vos para que não percam aquilo que vocês têm lutado com muito esforço. Lição importante. Quando você está estabelecendo um padrão para a sua vida, você tem que entender que esses padrões estão estabelecidos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, você tem que olhar para além desse não. Você tem que tocar o coração de Deus. Por que Deus está dizendo não? Se eu estou cansado, e essa cadeira é tudo que eu quero, para descansar, é legítimo descansar. Mas se a Bíblia está dizendo não, você tem que tocar o coração de Deus e entender que por trás desse não, Deus que te criou e que conhece a tua história e o fim da tua história, sabe que esse não vai te nortear para um pleno galardão. Se você então conhece que é não, você não vai estabelecer uma resposta pela beleza da cadeira, pelo conforto da cadeira. Não vou sentar porque é não. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de uma liderança que tenha padrões estabelecidos para caminhar nesse mundo, esse mundo vagoso, esse mundo flutuante, emocionante, esse mundo sem base. Verdadeiramente é uma utopia que esse mundo vive, e muitos crentes, irmãos, embarcam nisso aí. Tenham muito cuidado com a influência dos meios de comunicação hoje, mas estabeleça padrões para a sua vida. Quem diz amém aí? Quem está entendendo até agora? Vou voltar, para aquele assunto lá. Eu estou dizendo que você precisa estabelecer padrão. Para quando você estiver diante de situações, você saiba decidir plenamente. Ok? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Muito bem. Quais as implicações de se estabelecer padrão de honra
e obediência à autoridade constituída. Voltei aqui. Falei de padrão. Quais são as implicações de se estabelecer um padrão de honra à autoridade constituída? Quando tropeçamos no princípio da honra às autoridades constituídas, podemos estar perdendo o nosso pleno galardão, ou nossa recompensa, ou as bênçãos de Deus sobre nossa vida e família. E aí vem uns casos, colocado no livro, que ele fala sobre a realidade de Jesus quando ele estava em sua cidade, Nazaré. Marcos capítulo 6, verso 5. É o primeiro estudo de caso agora. Marcos capítulo 6, verso 5. Diz ali. Você pode ler comigo todos juntos? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Diga comigo de novo. E não pôde, não, pode deixar só no 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Também vimos uma mensagem sobre isso lá no Casa de Zadok. O pastor trouxe esse assunto. Ele não está dizendo que Jesus não quis fazer milagre. Ele foi impedido de fazer milagre. Ele não pôde. Isso implica que ele não estava retendo nada. Em vez disso, foi contido. A Bíblia é a Bíblia. Se você pegar qualquer passagem bíblica de qualquer tradução, vai dizer isso aí, ó. Ele não pôde. Se ele não pôde, não foi porque ele não quis. Teve um impedimento aí. Que ele não pôde realizar o milagre. Aliás, ele realizou alguma coisa. E a palavra aqui, e o que nós podemos ver, a pergunta passa a ser: por que Jesus não pôde fazer nenhum milagre, nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele operou grandes obras em sua cidade. Vejamos Marcos 6, 1. Voltando do 6 agora. Vamos todos juntos ler comigo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, irmãos? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa deles. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. A autoridade ali foi menosprezada. A terra que ele nasceu, que eu não vou me delongar aqui, as mães começaram a dizer: esse menino aí, esse menino jogou bola com o meu menino. Esse fez a mesa lá de casa, esse carpinteiro aí. Que coisa é essa que ele queria aqui? Quem é esse cara aí? Agora pronto, que engraçadinho é esse? Que autoridade é essa? A desonra a Jesus impediu de Jesus fazer os outros milagres maiores, porque ele fez algumas coisas lá. Mas onde houve a desonra, não pôde haver ali a bênção. No grego, a palavra honra significa valioso, precioso, de peso, apreciação, respeito. E o antônimo de desonra é não demonstrar respeito ou valor comum ou ordinário, descartável. Toda verdadeira honra tem origem no coração, e é por isso que Deus diz, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homem. Aonde não há honra, ali não há a bênção de Deus. Os habitantes de Nazaré desonraram a Jesus por meio de seus pensamentos, palavras e atitudes. Em consequência disso, não receberam o que Jesus podia
dá, porque não houve respeito à autoridade. Primeiro caso. Segundo caso, o mais conhecido, o centurião romano. Mateus 8. Em Mateus capítulo 8, nós temos essa história fabulosa aqui. Do centurião romano. Vamos lá, 8, veja a diferença de um centurião romano, que ele não era judeu, ele era um gentio, e olha a forma como ele trata Jesus. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu acho que nós estamos precisando de aprender também um pouco com esse centurião. Dar mais honra ao Senhor. Que se tem um povo que trata a Deus às vezes com muita leviandade, é o povo dele. Porque confia muito na graça, essas coisas, mas às vezes nós beiramos a raia da desonra. Aqui o centurião está dizendo: não sou digno. Só que aquele homem era o dominador, ele é um centurião romano. Jesus, Nazaré, Judeia, tudo sob o domínio de Roma. Mas aquele homem olha para Jesus, ele é o conquistador. Ele está acima em autoridade civil. Mas ele olha para Jesus e estabelece, porque ele tem um padrão estabelecido, o centurião. E ele vê em Jesus uma autoridade espiritual. Como ele tem padrão estabelecido, e o padrão estabelecido é isso: eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado sujeito à minha autoridade. Ele sabe que uma autoridade está debaixo de uma hierarquia. E ele olha para Jesus e diz: tem alguém de onde emana o poder que você opera, e eu reconheço esse poder, eu te honro, porque eu sou homem que entendi o respeito e a honra. E aí, ora, aquele era o conquistador, já vimos isso aqui. Havia 6.000 soldados numa legião, e 60 centuriões, cada centurião com 100 homens. E aquele homem então é um homem de autoridade. Sabe o que é que isso resume para nós? Ele gozava, vamos ler o texto, o verso seguinte, verso 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porque aquele homem, irmãos, a fé daquele homem não era baseada num algo etéreo. Ele ligou ao padrão de honra com a autoridade de Jesus. A fé brotou. A questão de fé, e para Deus operar na minha e na sua vida, é preciso você ter um padrão de honra, viver sobre ele e estabelecer isso para a sua vida, tanto para Jesus, como para aqueles de onde emanam a unção. Ele gozava do respeito e da obediência dos seus soldados, porque honrava o seu oficial comandante, que por sua vez era apoiado pela autoridade de Roma. Em síntese, ele diz assim: tenho autoridade porque honro o meu país e honro meus superiores, respeitando a autoridade dele. Então tudo que tenho que fazer é dizer uma palavra, e os que estão sob meu comando atendem imediatamente às minhas ordens. Você sabia que no mundo espiritual isso é válido para nós?
Você está numa agonia em casa, uma coisa, o vizinho chamou, tem um menino possesso lá, uma coisa assim. Você está debaixo da autoridade, você vive a autoridade. Tanto você respeita quem está para cima, como você respeita quem está para baixo. Você tem esse padrão. Quando você se aproxima do endemoniado, se você está alinhado com Deus nessa questão, a sua autoridade está estabelecida. Mas se você tem dificuldade nessa área, você não tem autoridade diante das hostes do inferno. Quem entendeu? Por isso que se você estabelece padrões, você pode andar confiantemente. Qualquer hora alguém pode chamar você para expulsar um demônio. Não tenha medo. Se você tem consciência que você vive esse princípio da autoridade, você vai dizer assim: eu estou aqui, eu tenho um pastor sobre a minha vida que me cobre. Eu tenho acima do meu pastor uma autoridade outra. Ou, no nosso caso, temos Jesus Cristo que está acima dele. E o poder que emana da minha vida é porque eu sou obediente à autoridade constituída. E eu tenho autoridade sobre os que estão abaixo de mim. Demônio, eu ordeno, sai. Quem diz amém? O terceiro caso, irmãos, que eu vou falar rapidamente, é um caso na questão da honra. Eu estou chamando você pouco a pouco para o padrão de estabelecer respeito pela autoridade. Porque a igreja está crescendo em múltiplos ministérios e ministério em célula. E esse ministério não se sustenta sem essa cadeia de autoridade. Quem está me entendendo? Se não houver essa honra no coração, isso com o tempo é como um prédio que você constrói, mas as bases, o cimento, a areia, a dosagem não foi, e isso implode. E esse princípio de autoridade não é algo que é aparente. Ele é aparente, mas antes de ser aparente, ele é do coração. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, entende isso? A mulher Ciro-Fenícia, eu vou antecipar, você sabe que é uma mulher que não é judia também. Eu falei de um centurião que honrou Jesus, e agora uma mulher judia. Ei, novo convertido aqui, olha só que coisa drástica, que negócio difícil isso aqui. Também é difícil pregar sobre isso. Jesus chega lá na Ciro-Fenícia, ali por ali já, e é longe, é na fronteira de Israel. E uma mulher que não é judia sabe que Jesus está na cidade e vai onde ele está, se põe aos seus pés e começa a clamar. Tenho uma filha possessa e me ajude, porque eu sei que o Senhor pode. E aí Jesus diz assim, Jesus está na mesa, ele diz assim: não é conveniente, tá? Tirar pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esse estudo de caso, ele é bom. Eu não vou, meu filho, tirar pão aqui dos filhos para dar para cachorrinho. Jesus está dizendo: ô cadela, não tem para você. Se fosse comigo, se fosse com você, eu digo, o salafraio, como é que chama? O mercenário, é porque você não está lá para todo mundo ver? Ou falsiei, é porque você não está, nós, né, está dizendo que é pastor desse jeito. Olha só o pastor, olha como trata as pessoas. Tenha vergonha, você não está vendo que isso é pastor, rapaz?
Mas a mulher reage diferente. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que cai da mesa do seu Senhor. Jesus disse: não é brincadeira o teste que essa mulher passou. Diante do que você disse, pode ir, a sua filha está curada. Não só a filha está curada, até hoje se fala nessa mulher. A Bíblia fez questão de honrá-la. E ela, por ter uma estrutura, um padrão de respeito à autoridade, ela suportou tal afronta, exagerada afronta, que eu pergunto por que é que isso está registrado nos evangelhos. Eu só penso que é para mim. E ela recebeu pleno galardão, porque ela honrou a autoridade que estava sobre ela, e mesmo tendo sido indelicado com ela. E nós? Que tempo nós estamos vivendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, líder, e você, principalmente líder de célula, lidar com isso. A gente não pode fazer uma observação a uma ovelha hoje. Uma observação. Que ela pula para outra igreja. Não pode, eu digo a você, e só tem que, o pastor tem que toda hora ser agradável. Porque no momento que não é, que tem que dizer uma coisa, ou mesmo que o pastor tenha falhado um pouquinho, a reação é completamente diferente. E aí sabe o que é que acontece? Crentes passam a vida toda sem receber a bênção de Deus sobre suas vidas, porque não suportam viver debaixo da autoridade constituída. E não tem como progredir na vida o crente sem firmar seus passos numa igreja local. E isso exige renúncia da parte da pessoa, porque a liderança não é perfeita. Pastor Augusto não é perfeito, evidentemente. Ele é falho, ele é fraco. Mas qual é a atitude que você tem com aqueles que estão com autoridade sobre a sua vida? Aqui a mulher resiste a um quadro assim tenebroso, mas ela continua chamando ele de Senhor. E aí, queridos, é um padrão hoje que está estabelecido no mundo de intolerância das pessoas, seja com a igreja, seja num casamento, seja numa amizade, seja numa relação de emprego. Ninguém pode ser ofendido. Qualquer ponto, o cara quer pedir demissão, ou quer botar o outro para fora, ou quer acabar o casamento, ou quer acabar a amizade. É um padrão que foi estabelecido. Ótimo, obrigado. Irmãos, nós estamos falando isso porque esse assunto aqui cai muito bem nisso. Ninguém nunca foi tratado assim. E se por acaso você está assim, você saiu, deixou sua igreja por uma questão pequena, você não precisa sair dessa, mas vai lá e corrige, pede perdão e conserta essa área da tua vida. Mas hoje esse padrão de desconstrução está estabelecido. E nós estamos falando isso aqui, eu falei no início, isso é uma palavra preventiva. Agora você tem outro caso, irmãos, é o de Ana. Quem se lembra do caso de Ana? O caso de Ana é só a gente ler. Queridos, o caso de Ana é um negócio assim assustador. Ana, esposa de Penina, ela precisava... Não, Penina era Alcana, Penina era concorrente dela. E ela não tinha filho. E ela descia todos os anos, vinha para Siló, onde o profeta Eli estava ali. E você vê Ana, esse texto aqui tem que colocar, mas deixa eu narrar tudo. Então Ana vai ali, ela querendo um filho, e você já conhece a história. Ela vai ao templo, o sacerdote lá, está perto lá, e ela começa, na sua angústia,
falar com Deus, só que ela não pronunciava palavras. Os lábios se mexiam, e nós já sabemos o que foi que o profeta Eli pensou dela. Pensou que ela estava embriagada. Pensou que ela estava embriagada. Imagina um pastor velho, cansado, já não dá conta do seu negócio, e os filhos, uma bagunça a vida de Eli. E ele ainda mais diz isso a Ana. Verso 12: você está embriagada, até quando você vai deixar isso aí? 1 Samuel, deixa eu ver se eu acho aqui, verso 12. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Meu amigo, brincadeira. Você chegou aqui, pediu a chave a Zé Maria, se escondeu aqui, orando. Aí eu chego e vejo você aqui deitado. Ei, isso não é maneira de orar não, meu filho. O que é isso? Está suado aqui? O que é que está acontecendo? Bebeu, foi? E a pessoa lá. A pessoa, como é a história, pastor? Você, pastorzinho de meia tigela, eu estou aqui na presença do meu Deus, e você está dizendo, cadê seu discernimento? É só o pastor errar num ponto que esse pastor não tem discernimento. Não sabe que o pastor não é o Espírito Santo. Gui, falar nisso, eu vou dizer para vocês mais uma vez. Faz 2 anos que eu estava orando, pedindo mais discernimento. Eu digo, eu quero agora, eu quero ter revelação. Eu quero ver, eu quero olhar para a pessoa assim, e todo espírito de engano, o Senhor, me mostrar. E eu orando, cadê? Nada de vir. E eu, meu amigo, me sentindo um pastorzinho de minha tigela já. Eu não tenho visão. Raíssa já viu o demônio entrando até aqui uma vez, viu? Não sei o que, eu digo, cadê? Demônio não, cadê os anjos? E eu estava orando, e eu estava já silencioso, cansado já. Eu estava assim, aí aquela voz, meu filho, eu estou poupando você. Pregue a palavra, eu é quem cuido do restante. Você imagina, irmãos, se eu olhasse para cada um, começasse a ver as coisas. Mas no caso de Ana aqui, diga comigo, padrão estabelecido. Olha a resposta de Ana. Olhe a resposta de Ana a um líder sem discernimento a ponto de dizer isso com alguém que está aflita de alma. Me ajude e me entenda quando eu fizer isso com você também. Verso 12. Verso 15 em diante. Ana respondeu. Ei, irmãos, presta atenção aí, viu? Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Não é o Senhor do céu, é o Senhor Eli. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Não julgue tua serva. Ei, pastor, que onda? Eu sou líder aqui. O senhor está dizendo que eu estou embriagado. Não, meu Senhor. Eu estou orando ao meu Senhor. E não julgue a sua serva por causa da minha grande angústia. E ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Irmãos, a hora já está avançada e eu tenho o caso de Davi. Quem quer ouvir o caso de Davi? Mas olha,
3 meses depois, Ana engravidou. 1 ano depois, estava amamentando. Sabe de onde fluiu a palavra de bênção? Da boca da autoridade constituída. Diga comigo, da boca da autoridade constituída. Mais tarde, Deus julgou Eli. Não tem a ver. Você não tem que ficar olhando porque o pastor, porque meu líder. Não entre nessa onda. Deus trata com cada um no seu devido tempo. Sabe o que aconteceu a Eli? Capítulo 3, verso 30. Capítulo 3, verso 30. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família, Eli, e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Porque, irmãos, todos juntos, honrarei aquele... Não está aí não, né? Brincadeira, que mico da pega mesmo. 1 Samuel, capítulo 2:30. Eu disse 3 também, por isso que eu não acho. 2:30. Agora, 2:30, está ali. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para... Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O reino de Deus é reino de Deus. Verso 35 do mesmo capítulo. Agora eu vou olhar para ali. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Deus ainda dizendo para ele: edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Quem é esse homem? Samuel. Samuel é filho de quem? De Ana. Ana estava onde? Chorando, e ouviu aquilo que ouviu, mas ela tinha um princípio, ela tinha um padrão. Ela honrou o sacerdote, o líder espiritual que estava acima dela, e ela foi e recebeu completo galardão. Cuidado na pegadinha de Deus. Se você está ouvindo essa palavra aqui, e você precisa se consertar com algum líder em qualquer instância, resolva essa sequela do passado e se libere para as bênçãos de Deus no futuro. Eu quero dizer para a juventude, especialmente, quando eu estava meditando nessas palavras, eu agradeci muito a Deus, porque eu passei um teste muito difícil na minha vida. Todos nós passamos, mas o meu irmão foi com meu pai. A forma como meu pai me criou. Eu tinha tudo para desonrá-lo. Tudo para desonrá-lo. A forma como me batia, as coisas que eu via dentro de casa, tudo para desonrá-lo. Mas eu tinha uma mulher analfabeta que tinha estabelecido um padrão bíblico para a sua vida. É o seu pai. E não foi conivente comigo, quando eu era criança, né, que ficava inflado assim. Não, é o seu pai. A palavra de Deus diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha longos dias sobre a face da terra, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Queridos, eu pude honrar o meu pai. Cresci junto, ele se tornou muito dependente, debilitou-se. Eu fui o procurador dele por muitos anos, e os últimos 4, 3 anos da vida dele, eu coloquei no braço para lá e para cá, e eu honrei o meu pai até a hora da morte. E eu vi o meu pai morrer convertido
convertido ao Senhor, com os olhos completamente transformados de amor, de paixão, como ele me abraçava, e ele clamava, na hora que ele estava naqueles dias finais assim, ele gritava: Gusto, cadê Gusto, meu filho, cadê Gusto, meu filho? A única coisa que confortava ele, era quando eu vinha e me debruçava sobre ele na cama, e eu apertava muito ele, e ele dizia: agora meu filho, o medo passou. E eu quero dizer, nisso Deus me guardou. Eu tive uma mãe que ficou aqui, ó. Padrão, meu filho, padrão, meu filho. O certo é certo, o certo é certo, o certo é certo, o certo é certo. Mesmo que você sofra o prejuízo, o certo é certo. E Deus disse: olha, Eli, eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Sabe quem foi esse homem? Samuel, o filho de Ana, que recebeu pela palavra do líder espiritual, o avivador de Israel, o homem que foi revolucionário, foi o último juiz de Israel, o que ungiu Davi como rei. Amém, glória a Deus. Lidando com a autoridade ímpia, o caso de Davi. E a gente encerra. Eu falei lá na frente sobre, e a autoridade ímpia? Como é que nós vamos fazer? Aí vem o caso de Davi. Mais uma vez a juventude aqui. Não foi de graça, não foi por ser também engraçadinho, que Davi recebeu o cognome de homem segundo o meu coração, disse Deus. É porque Davi tinha desde cedo, padrões muito claros, estabelecidos de vida. Vejamos aqui em 1 Samuel, não, eu vou pular essa parte. Primeira coisa que eu quero dizer, mas eu vou pular os versículos, irmãos, é que nós temos um certo engano. Eu descobri isso há poucos anos, viu, também. Saul foi escolhido pelo povo, Davi por Deus. Irmão, se você ler alguns textos que eu tenho aqui de Samuel, você vai ver que quem constituiu rei, Saul rei, foi Deus. E você sabia que se não fosse a desobediência de Saul, Deus disse assim: se você tivesse me obedecido, eu teria estabelecido sua linhagem para sempre. Isso tem muito a dizer, viu? Muito a dizer, mais uma vez, com o padrão que nós estabelecemos. Mas esse assunto a gente passa. O que aconteceu? Davi, muito jovem, foi descoberto ali com Golias, e se tornou logo do exército de Saul. Pouco tempo depois que aconteceu, Davi era muito jovem, provavelmente 18 anos, por aí assim. Desculpa. Depois de um tempo, minha voz, depois que aqueceu, melhorou com força. Depois de pouco tempo, Saul começa a ter inveja de Davi, porque viu em Davi uma ameaça para o reino. Quando Davi foi trabalhar com Saul, ele já tinha sido ungido rei, mas ele não usou disso. Se Deus te ungiu para ficar no meu lugar, fica quieto, o tempo vai chegar. Mas não te apressa em passar a perna em mim. Essa história de Davi é fantástica. Que seja breve, irmãos. Seja breve. Então, veja bem, quando Davi estava começando a vida, irmãos, houve essa perseguição. Não dá para ler todos os textos. Eu aconselho que os jovens conheçam a história de Davi. Vocês vão se apaixonar. Leiam e releiam. Davi, então, foi removido por Saul. Por conta da perseguição, Davi teve que morar nas cavernas.
Foram entre 14 e 13 anos que Davi fugiu de Saul, morando em cavernas. Perdeu o aconchego da casa, do lar, dos amigos, dos momentos de recreação. E Davi ficou perambulando. Foram 14 anos Saul fazendo investidas para matar Davi. E não era só assim, um rei qualquer. Era um rei com seu exército buscando você para matar. E você, um jovenzinho, 20 anos, 22 anos, 23 anos. Já pensou nisso? E aí você vai ver como Davi vai tratar com a autoridade ímpia, mas que está constituída sobre a vida dele. Ei, cuidado nas pegadinhas de Deus. Falou aqui agorinha do patrão, do chefe, do pai, do pastor, daquela situação. Cuidado com aqueles, como você trata aqueles que estão sobre sua tutela. Vou me concentrar aqui só para ler os textos. Davi provou sua inocência várias vezes. E em 1 Samuel, capítulo 24, esse é o último caso. 1 Samuel 24. Saul voltou da... Eu tenho que ler o texto porque aí é melhor. 1 Samuel, agora. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Eugidim. Esse é o primeiro? Eugidim. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados. Que é isso, irmãos? 3.000 dos seus melhores soldados. E foi à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Olha onde Davi estava. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. Quem não conhece, aprende agora. E quem conhece, vamos tirar lições. E aí, havia ali uma caverna, e Saul, o rei, entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: eita Deus, brincadeira. Olha só, irmão, eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. É nessa hora que eu digo: Senhor, me dá discernimento, por favor. Olha Davi, tantas cavernas aqui. Acompanhe comigo o raciocínio. Quantas cavernas! E você entra numa, com seus soldados, está lá no fundo. E o teu perseguidor, malvado, tirano, que está maltratando Israel, entra para fazer necessidades. Deixa a lança de um lado. Porventura, esse não foi o dia? Eu não disse que Deus ia fazer, meu irmão. Eu disse que o dia ia chegar. Esse é o dia, cara. Olha aí, ele entregou na tua mão. Olha, esse aí que estava te atormentando, Deus entregou na tua mão. Vai lá, cara. Aproveita o momento da fraqueza do líder. Porque está claro que Deus entregou o líder. Esse aí é o teu lugar. É só você agir. É só... Hoje ninguém usa mais. Hoje usa... Quem está comigo, dá um amém. Quem está entendendo o que eu quero enfatizar aqui? Falso discernimento. Os homens de Davi não tinham padrões estabelecidos. Mas Davi tinha. E o que aconteceu? Então Davi foi com muito cuidado, e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul.
E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitos irmãos, pastores, pregam esse texto aqui para se imunizar de algumas coisas. Eu quero meditar no que está aqui. Davi tinha padrão estabelecido. Enquanto as vozes estavam dizendo: olha a oportunidade que Deus te dá. Está dando a você o ministério. Está dando a liderança de célula. Está dando aquele cargo na diretoria. Olha aí, olha. Esse erro aqui é só você pegar e apresentar. Hein, Gustavo? Deve ter muito por aí. Apresenta aqui, ó, e você se dá bem. Davi, no entanto, ao cortar o manto, diz assim que... Alguém está com a Bíblia aberta? Tá, não. Uma outra versão, né? Para a gente só. Mas cortou-lhe, ele, em outra versão, diz que ele teve remorso por aquilo que ele fez. E aí você vai ver, então, que Davi, então, apresenta para Saul, queridos, e Saul... Davi apresenta o manto para Saul cortado: meu rei, eu não sou essa pessoa que quer tomar teu reino, eu já mostrei minha inocência. E o rei faz um discurso tremendo, né? No verso 24, deixa eu ver aqui. Tendo Davi falado todas essas palavras, verso 16 do capítulo 24, Saul perguntou: é você, meu filho? Não, mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui, é porque o texto é longo. Davi, quando vai falar para Saul, a partir do verso 8, Davi sai da caverna e gritou: Saul, ó rei, meu senhor. Quando ele olhou, Davi inclinou-se com o rosto em terra, porque o rei dá atenção aos que dizem a seu respeito. Eu quero dizer assim, que nessas passagens aqui, que eu não vou ler, são curtas, Davi se inclina em cima da caverna, chama Saul de meu rei e meu pai e meu senhor, e com reverência. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se isso tiver de Davi estabelecido um pouquinho dentro de nós, nós vamos trilhar um caminho de bênção sobre a nossa vida. E a injustiça, pastor? A injustiça está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que Jesus, quando injuriado, ele não julgava. Quando maltratado, não revidava. Antes entregava aquele que julga retamente. Porque para isso, diz Pedro, vocês foram chamados. Porque ele vos deu o exemplo. Muito bem. E aí, irmãos, ele chama, mas eu quero observar aqui, parecido com o caso de Ana. Sabe o que Saul diz no verso 20? Ele diz assim: agora, capítulo 24, 20. Agora tenho certeza, olha só, irmãos, Saul nem sabia o que estava dizendo, com certeza. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Saul estava profetizando que Davi, como autoridade, profetizando que Davi seria rei sobre Israel. E aí, depois dessa prova toda de fidelidade de Davi, Saul finalmente deixou de perseguir Davi. Amém? Glória a Deus. Não, irmão, não deixou. Mais uma vez, eu quero ler só essa passagem agora. Mais uma vez, Saul se aproxima de Davi em outro momento e está num campo aberto. E aí, Davi chama 2 de seus discípulos para ir lá no acampamento. Chegou no acampamento, irmãos. Estava todo mundo dormindo, e eu vou adiantar por causa da hora. A palavra de Deus diz assim: e Deus, o Senhor, fez cair um profundo sono sobre todo o exército. E aí, Saul está lá, comia demais, né?
Devia roncar demais, aquela coisa exagerada. Abner, o seu comandante ao lado, dormindo. E Davi foi com Abissai. E quando chegou perto lá, é provável que Abissai tenha dito: Davi, agora não tem mais. Veja, Davi, esse profundo sono que caiu sobre todo o exército, porventura não é do Senhor? E sabia que era, porque o autor vai dizer que um profundo sono foi do Senhor. Davi, esse sono veio de Deus. Olha a oportunidade que você tem. E agora, Davi, você nem precisa. Eu mesmo vou encravar a espada até o chão. E Davi, mais uma vez, responde assim: não. Davi tinha valores, padrão estabelecido. Ele disse assim: Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Padrão, irmãos. Eu só quero chamar aqui a atenção para padrão. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Olha só que nobreza. Ou então ele vai um dia morrer de velhice. Olha que nobreza, irmãos. Ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos, pegue a lança, o jarro com a água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Diga comigo, padrão. Nós sabemos que Saul depois morreu em batalha. Mas eu gostaria de citar esse salmo aqui, Salmo 89. Salmo 89. (20 e 24). Salmo 89, 20 e 24. Você pode ler comigo para me ajudar, do 20 ao 24. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, destruirei os seus. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Aleluia. Verso 35 e 37. Imagina Deus dizendo isso para você, queridos. 35 e 37. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, e a fiel testemunha no céu. Aleluia. Padrões estabelecidos. E aí, queridos, eu quero dizer que o chamado que Deus nos dá, ele é um desafio, porque até agora eu falei de autoridade, de honrar, de padrão, mas eu quero encerrar com essa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus em Mateus capítulo 10. Eu quero encerrar com essa palavra e a gente terá um momento de louvor agora e de comunhão. Talvez, quem saiba, nessa noite, é Mateus capítulo 10, verso 40. Quem sabe nessa noite nós precisamos rever alguma coisa do nosso passado. Talvez a partir de hoje, como nós vamos tratar uns aos outros. Porque nessa palavra de Jesus, ele dá o checkmate geral dessa questão da honra para com as autoridades e para com os nossos irmãos. Mateus capítulo 10, verso 40 a 42. Capítulo 10, 40 a 42.
Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Nós sabemos que no reino dos céus existe uma cadeia de autoridade que flui de Deus para Jesus e de Jesus para a igreja. A igreja pelos seus líderes, e isso vai numa escala que vai alcançar todos os filhos de Deus. Mas o fato que o reino de Deus é um reino e não uma democracia, ele exige que nós pratiquemos esse princípio da honra. E ele vai dizer: quem me recebe, quem recebe vocês, recebe a mim. Toda a autoridade havia sido dada a Jesus. Ele agora comissiona os seus discípulos. E ele diz que os discípulos podem ir, e na casa quem encontrar paz, homem de paz. E quem receber um desses, em meu nome, está me recebendo. E depois ele passa para a próxima, ele diz assim: e quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Se fosse no Novo Testamento, Jesus não tinha o Novo Testamento, o público dele não tinha, nós podíamos ler Efésios capítulo 4, verso 11. E ele subiu aos céus, o mesmo que subiu, o mesmo que desceu, ele deu dons aos homens, uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres. Se fosse no dia de hoje, Jesus está dizendo: quem receber um apóstolo na qualidade de apóstolo, receberá galardão de apóstolo. Quem receber um pastor na qualidade de pastor, receberá um galardão de pastor. E aí para evangelista, para mestre e para, se eu faltei algum, profeta. O fato é que nós podemos então ver que Jesus, depois que ele fala do profeta, simbolizando essa estrutura de liderança da igreja, ele traz um desafio para mim e para você nessa noite. Ele vai dizer assim, depois que ele deixa a estrutura de liderança, ele vai dizer: e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu vou pedir para você ficar de pé nesse momento, e eu quero que você olhe para a tela agora. E onde estiver, podemos voltar. Verso 40. Eu quero que você coloque, onde tem a palavra recebe, honra. E quando tiver a palavra der, você também coloca honra. Podemos fazer isso agora? 1, 2. Quem honra vocês, honra a mim. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem honra um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém honrar, mesmo que seja apenas com um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Talvez não tenha muitos profetas aqui, muitos mestres, muitos apóstolos, mas eu pergunto: quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Então olhe para a pessoa que está ao lado e diga:
eu tenho que honrar você. Olhe para que está atrás. Não é porque você é líder de célula. Eu quero que você me honre. Não porque eu sou o pastor e pego no domingo aqui. Eu quero que você me honre porque eu sou um justo. Um filho de Deus. Que só tem um que vive para desonrar os filhos de Deus. O nome dele é Satanás, o diabo e seus anjos. Mas Deus, o Pai, nos criou para o louvor da sua glória. Honre aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Honre. E aqui, irmãos, Jesus então pega esse assunto de autoridade e de honra, e ele faz assim: quem me recebe está me honrando e está honrando. Quem recebe um pastor Está honrando um pastor, receberá galardão de pastor. Quem honrar aqueles que estão debaixo da sua liderança, por ser justo, receberá galardão de justo. E se for ainda um dos pequeninos, se você honrar, não ficará sem recompensa. Ou seja, Jesus tratou o nível de autoridade nesse nível mais alto, das pessoas que estão acima de nós em autoridade. Precisamos honrar essas pessoas. Precisamos honrar as pessoas que estão no mesmo nível de autoridade. É onde existe muita desonra, é nesse nível de autoridade. Quando são iguais. Mas precisamos entender que Jesus não parou aí. Ele foi para o outro nível. Honre os pequeninos. Porque esse, eu parafraseio aqui, essa é a vontade de Deus, vosso Pai, que vos ameis uns aos outros. Querida igreja, estabeleça padrões. Seja firme. No mundo vulnerável, seja firme. Esses padrões bíblicos, estão só nivelados ou encaixotados na área de liderança, são em muitos aspectos da vida. Estabeleça o que é certo e o que é errado. Eu não sei qual é a canção. Eu gostaria que você tivesse um momento, porque talvez aqui seu coração pode ter se mexido por algo que aconteceu lá atrás. Talvez você tenha desonrado alguém, família, parentes, pastores, líderes. E nesse momento o Espírito Santo volta, vez por outra, está trazendo isso nessa noite. Eu quero que você coloque isso diante do Senhor. E se aproprie do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que é para você hoje. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se há alguém aqui no recinto que você distratou, que você não honrou seu líder, não honrou sua líder, aproveite a oportunidade e não seja como o povo de Israel que pereceu no deserto. O reino de Deus é um reino. Ou se obedece, ou se desobedece. E a minha intenção nessa noite é que a liderança que esteja surgindo nessa igreja seja uma liderança experimentada na palavra. Vamos adorar e deixe que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração.